Olá, sejam todos bem-vindos. Está no ar, aqui pela Band Amazonas, mais um programa Entrevista Coletiva. Eu sou Neto Cavalcante, editor aqui da Band Amazonas, e me acompanham na bancada a jornalista Rosiane Carvalho, que é colunista de política da rádio Band News Difusora FM, e também a jornalista Catiana Pontes, apresentadora aqui da casa, apresentadora do Brasil Urgente. E para a entrevistada desse programa de hoje, é uma mulher, a deputada mais votada do pleito do ano passado, doutora Maiara Pinheiro, que vem de uma experiência de 2 anos no Executivo e agora estreia no Poder Legislativo, deputada. Aí pouco menos de um mês, né, nesse novo desafio. Queria saber primeiramente da senhora, já dando boa noite, saber como é que está sendo aí esse início, né, e o que a senhora espera desse mandato. Boa noite, eu queria agradecer o espaço, o convite aqui pelo Neto, cumprimentar vocês duas. Gosto muito de ver mulheres inseridas no mercado de trabalho, em lugares de destaque, assim como vocês. E dizer que realmente foi um novo desafio, Neto, você colocou muito bem, né, quando você titulou isso como um novo desafio, porque eu venho do Executivo, é uma realidade totalmente diferente. Agora eu passei para o Legislativo, existe a parte regimental, né, o regime interno, a questão de legislação. Isso tudo eu não tinha muita vinculação quando eu estava no Executivo, e agora eu passo de uma realidade municipal para uma realidade estadual, né? O âmbito de trabalho agora é muito maior, o desafio é muito maior, e eu tenho certeza que em menos de um mês de trabalho à frente da Assembleia, para ajudar os outros nobres deputados, eu já consegui contribuir um pouquinho, principalmente na questão da saúde. Só para esclarecer, eu falei que ela vem de uma experiência de 2 anos no Executivo como vice-prefeita do município de Quari, que é um dos grandes municípios aqui do estado do Amazonas, né? Como é que foi também esse início aí na carreira política? Nossa, foi uma surpresa para mim. Eu sou médica de formação, sou dermatologista, e surgiu esse desafio de partir para o Poder Executivo, para a gestão pública em si. A minha família já tinha uma história, né, na política através do meu pai, Adail Pinheiro, que foi prefeito daquela cidade por 3 vezes. Então, já havia um grupo político muito forte nesse sentido. E aí eu vim candidata ao lado do meu irmão, prefeito Adail Filho, um prefeito muito novo, foi eleito aos 24 anos para erguer um município que é o 2º maior em receita do estado. E, graças a Deus, a gente conseguiu contribuir bastante para aquele município, e hoje eu posso dizer que a saúde de Quari está melhor do que a gente encontrou há 2 anos atrás. Eu abro as perguntas agora, Rosiane. A senhora está compondo a legislatura desse ano, né, da Assembleia Legislativa, a partir desse ano, e é uma legislatura diferente em relação à bancada das mulheres, né? Tem 4 mulheres, ampliou o número de mulheres, ampliou o número de mulheres também na mesa diretora. A senhora faz parte da mesa diretora também. Como é que a senhora se situa dentro desse contexto, né, do novo, né? A senhora chega com uma bancada de parlamentares que se apresentam como novos na política, querendo novas práticas. Como é que a senhora se situa dentro desse contexto das discussões em torno das mulheres, né? O que a senhora pensa sobre o feminicídio? Que dados a senhora tem a respeito aqui, né, do Amazonas? O que a senhora pensa a respeito do aborto, né? E essas questões que envolvem o debate hoje muito forte do campo do movimento de mulheres? Nossa, é importante você falar sobre isso mesmo. Eu fiquei muito surpresa ao saber que o Amazonas me escolheu como deputada estadual mais votada em sendo mulher, né, da história do meu estado. Isso, para mim, é um motivo de ainda mais responsabilidade e comprometimento. Durante essa legislatura, a 19ª legislatura, eu sempre falo para os colegas que eu estou muito orgulhosa, né? Não houve uma interferência do Executivo na escolha da mesa diretora. Eu acho que isso é um ganho muito grande para o estado. Essa questão da renovação, do novo com responsabilidade, foi uma onda que tomou conta de todo o país, e aqui no Amazonas não foi diferente disso. A renovação foi muito grande, quase 50%, né, dos cargos da Assembleia, olhando a nível estadual, mas houve também muitas mudanças a nível federal. E agora, participando da mesa diretora, isso me dá uma oportunidade de participar, de ser mais participativa, de ser mais ativa nas decisões da Assembleia Legislativa. Foi o que aconteceu nesse último episódio da questão do FTI, da saúde, né? Eu pude participar de forma ativa, né? Chamei o Executivo para o debate, a gente conseguiu alinhar a ideia com
para que fizesse realmente parte daquilo que a gente esperava e que fosse atender às necessidades das classes dos profissionais de saúde. O que a senhora pensa a respeito da violência contra a mulher, os números do Amazonas e também sobre essa polêmica, sempre um assunto muito polêmico, que é o aborto, né? Ah, com certeza. Olha, aqui no Amazonas, não é de hoje que a gente tem realmente problemas nessa questão das maternidades, do aborto. Isso é um problema de atenção primária. A gente precisa olhar isso com muito carinho. A gente já está fazendo um estudo. Eu vou propor uma lei a nível estadual para que isso não seja mais só responsabilidade da prefeitura, né? Que o Estado possa puxar também essa responsabilidade para si, para que a gente, de fato, fortaleça a atenção primária para a gente ter um número menor, tanto de aborto, quanto de pré-eclâmpsia, de eclâmpsia, porque tudo isso é enquadrado nesse pré-natal que hoje é de má qualidade, infelizmente, porque a cobertura da atenção básica em Manaus é de 45%. Imagina se a gente for avaliar o interior do estado como um todo. Então, é um problema real, a gente precisa se atentar para tudo isso. A questão do feminicídio, eu vi que em alguns estados já existe uma semana de conscientização sobre esse tema. Aqui no estado do Amazonas ainda não havia. Eu já entrei com essa propositura de lei. A gente vai estar chamando essas entidades, a gente vai estar chamando as mulheres para o debate, para a gente conseguir falar ainda mais sobre o assunto e sobre a violência à mulher como um todo. Neto, me permite só que a senhora falou do aborto em relação ao tratamento de saúde, né, o pré-natal, que as mulheres têm direito ainda é uma dificuldade realmente nas unidades de saúde. Mas a gente se refere ao aborto como a não criminalização das mulheres, né? A liberdade de mulheres é o que luta o movimento feminino pelo direito de decidir se vai ter ou não, vai levar à frente ou não aquela gravidez. É essa pergunta que eu lhe direcionei. Ah, entendi. Tu quer saber minha opinião sobre a não criminalização do aborto, é isso? Isso. A minha opinião sobre a não criminalização do aborto, eu não acho que isso seja um critério, digamos assim... Eu não sou a favor do aborto, é isso que tu quer saber? Não sou. Qual a sua opinião a respeito disso, né? Não. Bem além de ser sim ou não, a senhora é uma parlamentar, está envolvida numa série de debates e questões também que são relacionadas à saúde da mulher. Eu acho que depende do motivo, né, do aborto, a mulher decidir se ela vai levar isso em frente ou não. Eu acho que isso envolve uma discussão muito complexa, né, que tem que falar-se de religião, tem que se falar-se de todas as outras entidades. E a minha opinião é que o aborto não fique a critério da mulher. Eu vou levar adiante ou não vou levar adiante. A não ser que seja aqueles critérios que hoje já existem. Anencefalia, o bebê que não tem cérebro, um bebê que não tem viabilidade fetal. E aí sim eu concordo, se a gente for levar para esse lado médico da coisa. Agora, a mulher decidir, por exemplo, uma adolescente, eu não quero levar esse bebê adiante, eu acho que isso aí envolve uma discussão mais complexa e eu, particularmente, não sou a favor mesmo. Mas estou aberta para realmente discutir isso com as mulheres e a gente chegar num meio termo e propor uma lei a nível estadual, nesse sentido. A senhora falou de projeto. Esse projeto é o mesmo que contempla também a preocupação com a gravidez na adolescência? Sim. Eu acho que essa questão da gravidez na adolescência, ela tem que ser discutida ainda mais aqui no estado do Amazonas. A gente tem uma questão cultural muito forte, principalmente no interior do estado. Eu acho que as adolescentes do interior do estado, elas não são orientadas. Eu acho que isso tem que ser um fomento que se inicia até mesmo na educação desses adolescentes, a nível escolar, a nível de SEDUC. Eu acho que tudo isso tem que ser trabalhado da melhor forma possível, não só na casinha de saúde, mas a nível de educação. A senhora tocou no interior do estado, a senhora é do interior, eu também sou, e antes mesmo da senhora tomar posse, a senhora já teve uma missão aí muito grande por fazer parte da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. E pegou em um momento em que a crise na saúde, o caos que se estabeleceu aqui no estado e não só na capital, e a senhora certamente, assim como também vice-prefeita, teve várias dificuldades. Inclusive, agora, na semana que vem, deve ser votado, semana que vai entrar agora, o FTI. E a senhora, inclusive, se demonstrou bastante preocupada com esses 40%
seriam remanejados para a saúde, ou seja, a senhora que é do interior sentiu na pele, certamente, a verba que deveria chegar aos municípios, governo federal, governo estadual, e tendo em vista, claro, não é o caso de Quari, mas outros municípios que não têm royalties, não têm outros recursos, a arrecadação acaba sendo pouca, não tem como o prefeito tomar conta de uma cidade, enfim. Eu queria que a senhora falasse desse momento, o seu posicionamento em relação a esses 40%, que aí sairia do turismo, sairia da infraestrutura, e a gente sabe que a maioria dos municípios precisam, e é o que a gente mostra aqui quase todos os dias, e recebe a reclamação dos moradores de outras cidades aqui do nosso estado. A deputada vai responder essa pergunta logo após um intervalo e daqui a pouco a gente volta com entrevista coletiva. Estamos de volta com entrevista coletiva e no intervalo, no bloco anterior, Catiana Pontes fez uma pergunta para a doutora Maiara sobre a preocupação com relação ao remanejamento do FTI para cobrir aí os gastos com saúde. Doutora Maiara, por favor. Então, como eu estava dizendo, essa questão do remanejamento do FTI, ela foi pensada já há umas 2 semanas. Antes mesmo de assumir, eu já me prontifiquei a ajudar nesse sentido, junto ao deputado Ricardo Nicolau. A gente reuniu com as cooperativas médicas, com algumas outras cooperativas de enfermagem, técnicos de enfermagens, para poder a gente discutir o que seria melhor para essas classes profissionais que estão até algumas há 5 meses sem receber seus provimentos. E a primeira mensagem governamental que chegou até a Assembleia, ela não contemplava as principais necessidades da classe. Então, quando eu vi isso, eu fiz um apelo ao líder de governo que ele retirasse aquela mensagem governamental de pauta para que a gente pudesse repensar na forma correta dela ser apresentada à Assembleia, porque daquela forma ela não seria aprovada. Então, graças à consciência do líder de governo, ele conseguiu tirar. Durante a semana passada, a gente conversou com o Poder Executivo. Então, essa nova linha de propositura agora que o Executivo está mandando à Assembleia foi uma linha que foi pensada pela Assembleia. Então, a gente brigou muito para que contivessem realmente as necessidades dos profissionais de saúde. Aí vocês perguntam, mas isso vai resolver o problema da saúde? Não, não vai resolver o problema da saúde. Mas a minha preocupação e a preocupação dos colegas era que pelo menos amenizasse a questão dos profissionais de saúde. Porque a questão de insumo, de medicamento, é outra discussão, é outro problema. A gente vai discutir isso no segundo momento. Mas nessa nova mensagem governamental, a gente fez conter na linha da lei, da propositura de lei do Executivo, que 85% desse remanejamento fosse utilizado para os profissionais de saúde. Essa era a nossa luta. Desses 40% que vão ser contingenciados para a saúde, eu fui a única parlamentar, porque esse remanejamento ele acontece todos os anos. E durante esse ano eu fui a única parlamentar a ter uma voz e pensar na saúde do interior. Pensei, se a gente vai pensar na saúde como prioridade do estado do Amazonas, a gente tem que pensar também na saúde do interior do estado. Porque se a gente olha hoje, que é o serviço de referência de saúde, é Manaus, onde é referenciado por todos os municípios ao redor, os municípios do estado, imagina como que está o interior do estado. Tá? Realmente de uma forma calamitosa, a gente precisava sinalizar algum investimento nesse sentido. Então, nesse primeiro momento, a gente colocou lá na propositura de lei que 15% desses 40% serão enviados para a saúde do interior, né, contemplando prioritariamente os municípios de gestão plena de saúde, que são aqueles municípios que têm uma média complexidade de atendimento. E como será um investimento pontual e não mês a mês, a gente pensou em usar esse investimento como para equipamentos e para investimentos em média complexidade nos hospitais. Então, esse foi meu pensamento. E nessa propositura de lei também, eu não deixei de pensar nos outros municípios que são ainda menores. Eu fiz constar que se houver um superávit de arrecadação, que vai haver, isso é o que os economistas mais experientes falam acerca da arrecadação que é mostrada, né, de janeiro e fevereiro. Isso. A perspectiva anual do estado é de superávit e não vai, e o FTI também. Então, em havendo esse superávit de arrecadação, até 10% desse superávit também será
destinado à saúde do interior do estado, e agora eu estou falando dos municípios menores que não são gestão plena de saúde. Mas isso ficou ajustado? A senhora vai apresentar um projeto de lei ou ficou eu não acordado posso, de palavra? a Assembleia Legislativa do Amazonas, ela não pode fazer né? uma propositura de lei que altere ou que vá dar alguma despesa para o Executivo. Então, isso tinha que partir do Executivo. O que a gente fez? A gente reuniu com o Executivo e exigiu que fizesse dessa forma, porque se não fosse dessa forma, a gente não iria aprovar. Então, a gente usou um pouco da força política para que viesse essa mensagem governamental ao nosso modo. E isso ficou acertado, basicamente, entre a Comissão de Saúde ali, os deputados que compõem a Comissão de Saúde. Isso sendo apresentado aos demais deputados, ainda existe espaço para uma negociação, para mexer nisso? E, na sua opinião, onde é que não pode mexer? O deputado ele pode fazer uma emenda parlamentar em cima dessa mensagem governamental. Essa emenda pode dizer como que esse recurso pode ser mexido, como que vai ser essa destinação, mas assim, a gente apresentou essa nossa ideia para os nobres deputados e eu acredito que a maioria deles será a favor e eu acho que a gente vai conseguir aprovar sim na semana que vem. É claro que eu não posso afirmar com todas as letras, cada deputado tem um voto, né? Mas eu estou dizendo aqui o que a gente conversou e os bastidores nos sinaliza. A maioria simples para aprovar? Eu acho que a maioria sim vai aprovar esse remanejamento. Eu tive o cuidado de mandar também destinar algum recurso para a saúde do interior. Eu acho que isso foi muito cauteloso, né, da minha parte. Graças a Deus o Executivo entendeu e fez dessa forma. Eu vou aproveitar, a gente está falando do interior e a senhora falou em superávit, enfim, vamos falar de economia e essa semana que passou, a senhora fez duras críticas, inclusive ao posicionamento do novo governo, principalmente a Secretaria de Administração Penitenciária. A senhora, inclusive, chegou a se posicionar, foi muito incisiva, e vocês chamaram um empréstimo feito pelo governo de Bolsa Bandido. A senhora se posicionou contra essa Bolsa Bandido, seria aí de R$500 mil. Por quê? Porque a FEAM ela é um órgão que foi destinado para fomentar o desenvolvimento sustentável do Estado, né? Através da linha de crédito, através de cooperação técnica pública-privada, para poder ajudar o micro e o médio empreendedor, né? Sobretudo naquela questão de dar linha de crédito para o produtor rural. Então, isso é uma necessidade muito grande, principalmente do interior do Estado. Você tirar isso, que é a finalidade real, né, do órgão, para destinar para uma secretaria e dar isso aos ex-presidiários, né, no regime semiaberto e aberto, eu acho que é contraditório, não é a finalidade realmente da FEAM e eu acho que hoje em dia não tem mais espaço para isso. Então foi por isso que eu fui dura, eu acho que a gente tem que pensar na geração de emprego, até o deputado Wilker Barreto falou sobre isso muito bem na tribuna, onde ele disse que era melhor fazer um empréstimo para uma microempresa e destinar uma cota que fosse destinada a esses ex-presidiários. Eu acho que é por aí, eu acho que a gente tem que pensar numa ressocialização, que esse é o dever do Estado, mas de uma forma correta, que é através da carteira assinada. Deputada, a campanha desse ano ela teve uma série de ingredientes das regras eleitorais e foi queixa para tudo que é lado em relação ao financiamento. Muitos candidatos a deputado estadual reclamaram em todo o país da falta de recurso nas campanhas. A sua campanha foi apontada como uma das mais caras dessa eleição de 2018, né? Chegou quase 1 milhão, né? 882 mil, se eu não me engano, né? de reais. Como é que a senhora conseguiu, nesse contexto, mobilizar esses recursos todos para a sua campanha? Eu acho que o grande diferencial é eu ser mulher, né? Existe uma cota obrigatória, né, para os blocos partidários a serem gastos por uma mulher. Segundo, eu já tinha uma perspectiva nas pesquisas, né, feitas a nível estadual de estar entre as mais votadas. Claro que ser a mais votada foi uma surpresa para mim. Graças a Deus a minha campanha foi abraçada pelo povo amazonense. Eu acho que também devido ao novo, né, a renovação, esse sentimento que tomou conta de todo o país e também pelo trabalho já executado em Coari. Então, eu acho que o grande diferencial de eu ter conseguido esses 800 mil foi realmente a questão da cota para as mulheres e eu ser uma mulher que, na pontuação das pesquisas, já estava em destaque. Graças a Deus deu certo. Só para registrar essa votação expressiva da doutora Maiara, foram mais de 50 mil votos.
Doutora, agora eu queria que a senhora falasse, a Catiana até citou esse embate contra o governo, como é que está a sua relação com o governo, qual é o seu posicionamento dentro da Assembleia, porque o PP, o partido para o qual a senhora foi eleita, caminhou com o Amazonino Mendes, né? Mas a senhora já demonstrou também ter bastante personalidade, a gente percebeu isso na época da eleição para a presidência da Casa, quando a senhora foi inicialmente a deputada do PP que disse que ia escolher o seu candidato independente da indicação do partido. Eu tenho o maior respeito pelo presidente do partido, né? Devo a ele, inclusive, o sucesso e a parte da arrecadação que eu consegui para a campanha. Então, ele foi uma pessoa muito importante para que minha campanha tivesse sucesso. Então, eu já deixo aqui meu abraço, meu registro para o doutor Garcia. Realmente, quanto ao governo do Estado, hoje, Poder Executivo, eu não me classificaria independente, né? Na verdade, eu vou aprovar tudo aquilo que for bom e benéfico para o Estado do Amazonas, como, por exemplo, agora esse remanejamento do FTI. Não é o certo a se fazer, o certo era o Estado do Amazonas caber no próprio bolso as suas despesas. Não é o que a gente tem na realidade do hoje, a gente não vive essa realidade hoje. Então, eu fui bem clara quando eu disse, olha, eu vou ser uma apoiadora desse remanejamento do FTI, mas que ocorra só esse ano, que após isso vocês façam a parte de vocês, de contenção de gastos, de princípio de austeridade. Então, isso precisa começar e precisa fazer parte também das políticas da Suzan, né, que hoje é uma das secretarias que tem um gasto muito grande. E o que não for benéfico para o Estado, eu vou votar contra. Eu vou estar na tribuna defendendo o interesse do povo amazonense. Eu sou o porta-voz do povo. É para isso que a Assembleia Legislativa foi eleita. O Neto tocou num assunto interessante, que foi esse contexto da campanha eleitoral que mobilizou todos vocês antes mesmo de assumir o mandato, né? E a senhora foi para um confronto muito interessante. Eu queria saber qual foi a sua percepção e agora que assumiu o mandato, como é que está essa relação? Porque eu não sei se nas decisões a senhora já percebeu lá na campanha, antes de assumir o mandato, o peso da sua decisão em relação ao confronto de um grupo, né, de uma unidade que o PP tentava formar ali, de parlamentares homens. Né? E a senhora quebrou essa unidade, acabou tomando ali uma vantagem, porque ocupou a mesa diretora, em detrimento aí dessa articulação que esses parlamentares homens mais experientes tentavam articular. Olha, eu fui corajosa, na verdade eu agi conforme a minha consciência, né? Eu, na época, tinha conversado muito pouco com o outro candidato. A minha conversa desde o princípio foi realmente com o deputado Josué Neto, que sempre me acolheu muito bem. Eu sou uma nova, né, que chega à legislatura, então acho que ele saiu em vantagem nesse sentido. E eu atribuo ao momento. Naquele momento eu precisei ter uma postura diferenciada. É claro que isso me trouxe um desgaste natural, houve um mal-estar, mas já foi resolvido. Eu acho que a política, ela passa por esse sentimento de renovação, de independência, de realmente parlamentares com coragem de fazer o certo por ser certo. Naquele momento eu pensei ser certo votar no Josué Neto, assumir a minha responsabilidade e confrontar realmente as outras opiniões. A senhora é muito jovem, né? É mãe, casada, tem uma profissão. Oportunidade, inclusive, que nós do interior, né, quem sai sem recurso nenhum, claro, a senhora veio para cá com apoio da família, é diferente da realidade de muita gente, diferente da minha realidade, que saí sem condições financeiras nenhuma para cá. Como é que a senhora pretende, de alguma forma, beneficiar? A senhora falou muito em educação no início do programa, que seria, e a gente sabe que no interior, hoje, infelizmente, acontece dentro do seio da nossa família, os adolescentes, pré-adolescentes engravidando muito cedo. A senhora daqui para frente pretende apresentar alguma emenda, algum projeto de lei que vá beneficiar as meninas do interior? A gente sabe que algumas, né, começam aí, infelizmente, muito cedo e muitas vezes com consentimento da família, e a gente sabe que pela própria lei, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim, acaba sendo crime qualquer tipo de envolvimento com essas meninas menores de idade.
A senhora já pensou nessa possibilidade? A senhora que vem de um município, né, grande como Quari, até maior do que a minha cidade, que é Codajás, e a gente sabe que é um problema muito grande. E aí a gente sabe também que muita coisa poderia ser resolvida, como a senhora bem mencionou, a questão da educação. Eu pensei, né, durante essa semana, eu até apresentei um projeto de lei intitulado como a Semana Estadual de Conscientização da Pornografia Infantil. Na verdade, essa lei federal ela já existe, né, onde eu quero que seja atribuição do pai e da mãe decidir o momento de introduzir essa discussão no seio familiar. Eu não acho certo que a gente tente evitar que os nossos filhos tenham acesso a esse tipo de material, não deixando ver novela, ou não deixando eles participar desse tipo de temática, enquanto que na escola, né, até nas castilhas já vem falando sobre isso, sobre homossexualidade, sobre a discussão do gênero, de a criança decidir se ela vai ser gênero feminino ou masculino, e indo em contrapartida a tudo aquilo que a gente acredita e que o pai e a mãe têm o domínio sobre aquilo no seu filho. É claro que existe a formação da personalidade, a gente sabe disso. Eu, como médica, sei disso. A gente tem na nossa grade de formação a questão da psicologia. A gente sabe que isso existe, mas eu não acho certo a gente abrir esse debate cedo, tentar influenciar a criança como se isso fosse uma coisa natural. Eu respeito todos os homossexuais, as pessoas que decidem ser diferentes, mas não é fácil ser diferente. Eu acho que incentivar esse ser diferente é que talvez não seja realmente o correto. Então, eu fiz essa propositura ainda vai passar no debate, no plenário, né, para ser votada, e mais para frente, se for realmente votado e aprovado, eu pretendo realmente mostrar para toda a sociedade. Doutora, que o nosso programa está chegando ao fim. Peço que a Rosiane faça a pergunta e que a senhora, ao responder, já faça também as considerações finais e também já deixando um recado aí para quem está em casa. Qual vai ser, quem é essa Maiara que vai ser a representante, mulher, que está lá na mesa diretora para o nosso amazonense? Quando a senhora chama o tema em relação à sexualidade, em relação à criança, a senhora também atrai para si a atenção do que envolve o contexto do nome, de como é reconhecido nacionalmente o nome do seu pai, Adair Pinheiro. Eu queria saber qual é o peso positivo e qual é o peso negativo de ser filha de Adair Pinheiro. E hoje, na sua relação com ele, né, de filho e de pai, que influência ele tem no seu mandato? Na verdade, não existe um peso negativo, né? Falando como filha, eu sei a verdade de tudo que aconteceu. Eu acho que isso fica a cargo da justiça, né? A gente tem procurado o meio certo de provar tudo isso. A prova testemunhal, ela é muito falha a partir do momento que as testemunhas mudam de opinião e de testemunho a todo momento, várias vezes durante o processo. A gente sabe que a política, não só no Amazonas, mas aqui no Amazonas, ela é realmente muito pesada, ela é muito difícil. Só sabe isso quem realmente vive. Não existiu realmente um ponto negativo em ser filha dele. Na verdade, grande parte do meu sucesso político e dos meus 50 mil votos, eu devo a ele. Ele foi o meu líder de campanha, né? Ele me ajudou no que ele pôde, dentro das possibilidades e respeitando a justiça. Ele não saiu de Manaus, mas dentro da sua liberdade de expressão, ele me ajudou muito durante a campanha. Então, as habilidades políticas que ele tem me ajudaram muito. E, inclusive, o nome que ele tem no interior do estado, não só em Quari, mas isso repercutiu ali nos municípios ao redor. Então, eu não vejo isso dessa forma. Eu acho que isso já foi superado. Eu sempre digo que Maiara é uma pessoa e meu pai é outra, né? E eu, como filha, não posso ter um posicionamento diferente do que esse que eu tenho, porque é a realidade. Ok, deputada, muito obrigado pela sua participação aqui na entrevista coletiva. Agradeço também a Rosiane Carvalho, Catiana Pontes. E é isso. Peço só, então, que a senhora deseje aí uma boa noite aí para quem está em casa. Boa noite. Eu queria agradecer mais uma vez o espaço. Achei que a discussão foi muito proveitosa. Eu queria dizer e ratificar aqui mais uma vez o meu compromisso com todos os meus eleitores, não só com os 50.819 votos, mas também com os eleitores de todo o meu estado. Eu entrei na vida pública para contribuir da melhor forma, principalmente no tocante da saúde, né? Eu, como médica, tenho uma capacidade técnica maior para contribuir nesse sentido. Estarei em breve
apresentando as minhas proposituras de lei nesse sentido, para ajudar que a saúde seja um direito de todo e qualquer cidadão amazonense, não só da capital, mas também do interior, e que sejam ofertados serviços de qualidade, porque é isso que cada um de nós merecemos. Muito obrigada. Doutora Maiara Pinheiro, muito obrigado. O Entrevista Coletiva fica por aqui. No próximo domingo, mais um entrevistado. Você já sabe, eu tenho aqui 2 colegas jornalistas para também entrevistar junto comigo. O próximo entrevistado você confere no próximo domingo. Até lá!